No anterior, a gente estava discutindo que existem duas interpretações, duas maneiras de responder à questão de onde viemos. E a primeira que a gente tratou completamente na aula anterior, é o evolucionismo, que é a resposta que a ciência vai oferecer a partir do século XIX. E essa resposta ela é embasada nos estudos do Darwin e vai pensar a origem da vida e a origem do humano a partir da teoria da evolução. Nessa teoria, a gente é mais um dos animais e é mais uma das pontas da enorme cadeia da vida. Só que essa resposta é a resposta mais recente que a humanidade já criou para essa pergunta. Houveram outras. E todas as outras, elas entram dentro da chave do criacionismo. Então, quando a gente fala em criacionismo, é uma resposta religiosa para a pergunta de onde viemos. E essa resposta, a mais comum que a gente tem, é a do Ocidente. É aquela que vai, a partir da cosmogonia judaico-cristã, explicar a origem da vida a partir de um Deus criador. Só que eu resolvi aproveitar o fato de que a gente está tratando deste tema dentro do eixo da pré-história e pensar o criacionismo não apenas a partir do que a gente mais conhece, que é esse lugar do judaico-cristianismo, que é essa versão ocidental e majoritária do criacionismo. Eu resolvi discutir com vocês a própria história do criacionismo, as versões que desde a pré-história buscam explicar através da religião como de onde a gente veio. Então, o criacionismo de maneira geral, como a gente tinha discutido na aula anterior, lá no comecinho, ele é baseado na ideia de fé, na ideia de crença. Ele apresenta uma cosmogonia, uma explicação narrativa para a origem do mundo e do homem. O criacionismo, e como toda narrativa mitológica, o criacionismo, e aí mitológica nesse sentido, de que ela vai criar uma história com um fundo fantástico, né, com um fundamento fantástico, para explicar aquilo que não tem uma explicação direta na observação da natureza. Então, esse tipo de narrativa ela explica tanto como as coisas aconteceram, como por que elas aconteceram. E sempre acontece através de uma narrativa, através de uma história. Isso não deveria estar acontecendo. As cosmogonias, elas buscam, elas sempre terão de lidar com a arte, porque ela se expressa através de uma forma narrativa. As cosmogonias geralmente estão associadas a esculturas, a pinturas, elas são contadas através de objetos artísticos e objetos ritualísticos. Né? Então, nos ritos religiosos, a gente sempre vai ter um cuidado artístico com aquilo, que vai tornar um objeto que é comum em algo sagrado. Então, por exemplo, a roupa de um sacerdote, de uma sacerdotisa de determinada religião, ela ganha uma beleza e um aspecto sagrado que não é igual à roupa do cotidiano. Toda a cosmogonia e todas as religiões também trazem ritos funerários, maneiras de lidar com os mortos. E os ritos funerários foram uma das primeiras maneiras que foram inventadas pelo homem de dar significado à morte. Então, inclusive, uma das maneiras dos arqueólogos identificar aquele grupo humano que está sendo estudado, a gente já pode pensar ele como humano, é que ele dá significado, que ele tenha túmulos, né, que ele tenha maneiras de cuidar do corpo morto muito específicas. Porque se ele faz isso, ele dá significado para a morte. Ele cria um rito para cuidar, né, para chorar o luto ou comemorar o luto daqueles que se foram. Toda cosmogonia, toda religião também se baseia na elaboração de símbolos
dos mais variados. Símbolos que vão conferir significado às nossas práticas, aos nossos corpos e ao mundo ao nosso redor. Não é gratuito, portanto, que, por exemplo, na história de Adão e Eva, a nudez tinha um papel fundamental como símbolo da inocência, seguido da necessidade de cobrir o corpo como símbolo da consciência, né, da consciência de si. E, por fim, toda cosmogonia terá uma interpretação da natureza. Ela vai tentar explicar como é que a natureza é. Vai buscar explicar como a natureza funciona, por que ela funciona dessa maneira, porque a natureza é esse mundo ao nosso redor. E aí, a gente vai ter, na longa história das cosmogonias, desde o Paleolítico, explicações dessa maneira para a nossa origem. E aí, a gente vai ter um modelo que está ali no Paleolítico, e nas primeiras civilizações, esse modelo vai se transformando até a gente chegar na explicação que a gente conhece no Ocidente, de maneira mais intensa, que é a explicação judaico-cristã. Essa trajetória também se confunde, né, com uma passagem de uma centralidade das sociedades matricêntricas, que vão ter como o feminino como sagrado e o divino como uma entidade feminina, para as sociedades patriarcais, nas quais a origem vem do homem e a gente vai ter uma divindade masculina. Nas sociedades matricêntricas, que são as primeiras sociedades que acontecem, e que estão ali, especialmente ali no patriarcado, responder à pergunta de onde viemos, aqueles povos, os povos do Paleolítico, eles vão olhar para si mesmos e vão perceber, e para a natureza ao seu redor, e vão perceber que toda a vida nasce do feminino. São das mães que as crianças nascem. São das fêmeas que todos os animais nascem. Então, quando eles se perguntam de onde eles vêm, eles pensam no feminino em primeiro lugar. É de uma mulher que ele nasceu. E, portanto, quando se você imagina uma força maior que criou todo o mundo, essa força também vai ser entendida como uma mulher, como uma deusa criadora. Essa deusa criadora geralmente é narrada como confundida com a própria natureza. E a vida é explicada de um modo que é o seguinte: ela emerge dela, sem que ela necessariamente tenha uma vontade criadora. Dentro de uma maneira mais leve, ela está lá, vivendo, só existindo, e a vida brota dela. E aí dessa deusa mãe, nascem plantas, nascem animais, nascem outros deuses, e nascem também os homens. Então ela acaba sendo a criadora de tudo que existe. E por isso, então, para esse tipo de explicação, a natureza é entendida como algo sagrado. Porque, na maior parte do tempo, a natureza se confunde com a própria deusa criadora. Então, por exemplo, a Terra, geralmente a Terra, é explicada como a deusa, de onde tudo nasce. E é muito possível muito fácil da gente perceber um pouco disso, a lógica, o sentido desse tipo de explicação, que as pessoas comiam, por exemplo, frutas, e as sementes eram lançadas na terra. E naquele lugar onde ficaram as sementes, com alguns dias, as plantas brotam. Então, é possível fazer... foi muito rápido, na longa escala do tempo da pré-história, perceber que imaginar que existia alguma relação entre o surgimento da vida das plantas e a terra. Portanto, é a terra que gerava aquela vida.
Não é gratuito, portanto, que a maior parte das mitologias vai associar a origem da vida e do próprio homem como nascido de alguma relação com a terra, né? Do barro, da lama, de uma mistura de barro, pó com água, mas sempre pensando essa terra como origem da vida, que no caso das sociedades das sociedades matricêntricas, lá do patriarcado, é, são confundidas com essa deusa criadora. Se a deusa ela se confunde com a própria natureza, e se a natureza, por ser também a deusa, é entendida como sagrada, quando a gente pensa o que é a divindade, a gente vai perceber que ela é entendida como algo imanente à natureza. Então, se a gente parte desse princípio, a gente olha ao nosso redor e pensa que a árvore que está no nosso lado, a terra em que a gente pisa, a água que a gente bebe, todo o mundo, a natureza que está ao nosso redor é divindade, e não existe uma separação entre a divindade, que está aqui na natureza, e a deusa criadora. Não existe um fora onde a deusa criadora estaria. Ela está conosco na natureza. Está o tempo todo com a natureza. Está o tempo todo conosco. E por isso, a representação que vai existir dessa divindade que é imanente é a ideia de que ela é acessível, ela está próxima de nós. Esse tipo de compreensão do sagrado e do feminino vai gerar uma interpretação sobre quem são os homens, né? Quem são as pessoas. As pessoas nascem dessa divindade. Só que, se os primeiros humanos nascem dessa divindade, os atuais humanos nascem de mulheres. E por isso, as mulheres vão ser entendidas como seres sagrados, porque elas geram a vida. A mulher é compreendida como um sujeito sagrado, pelo seu dom de... Dom, né? A melhor palavra que está entrando aqui. Pelo seu dom de gerar a vida, pela sua capacidade de gerar a vida. E os homens não conheciam o seu papel na reprodução, na procriação. Vai demorar bastante tempo para que a gente consiga entender o papel do masculino na procriação. Então, a mulher vai ter um lugar especial nessas sociedades porque elas geram a vida. Inclusive, essa deusa criadora muitas vezes é narrada como uma criadora de outros deuses. E a mulher, você vai criar a interpretação de que a mulher ela entra em contato com a divindade. Às vezes ela se confunde com a própria deusa criadora ou com alguma outra divindade para gerar a vida. Então ela é um sujeito especial por ter essa proximidade com a divindade. Enquanto o homem está ali só existindo, assim, ele não tem um lugar especial, porque não existe essa noção de que ele tem um papel fundamental na procriação. Beleza? Me digam se tá claro para vocês esse desenho. Sim. Beleza. Vai, Anjo. Certo. Na sequência, né, quando a gente fosse... Essa religião que a gente acabou de descrever, geralmente é a religião associada ao Paleolítico. Quando começarem a surgir as religiões, a gente vai começar a desenvolver o Neolítico, que a gente vai ver mais na frente, que é caracterizado pela agricultura e pelo começo da sedentarização. Associado a isso, a gente também vai ter uma transformação da compreensão do sagrado. Então, e no Neolítico a gente vai começar a perceber o surgimento de religiões politeístas, nas quais o homem vai passar a ser entendido também como sagrado. E aí nós já não teremos mais uma deusa criadora tão forte como a deusa criadora das religiões matricêntricas. Então, as religiões politeístas que nascem ali no Neolítico e vão se espalhar
pelas civilizações por muito tempo, e elas permanecem, né? A natureza continua sendo entendida como sagrada, mas os deuses, ora, estão muito próximos à natureza, ora, estão num outro plano. E a natureza, muitas vezes, é entendida como uma ponte para a comunicação com os deuses. Então, por exemplo, o papel da natureza pode ser o de conexão, uma árvore sagrada que nos conecta com os deuses, uma planta sagrada que permite o contato com a divindade, um rito em algum lugar da natureza, através do rio que nos levaria, que pode conduzir os mortos a outra vida, por exemplo. A natureza é entendida como sagrada e como ponte para a comunicação com os deuses. Mas os deuses continuam muito próximos de nós. Só que você começa a ter uma variedade que vai desde a ideia imanente de que o Deus está na natureza até um outro lugar onde os deuses estariam e que aí eles vêm conversar com o humano quando eles querem, como a gente vai perceber na mitologia grega. Nas religiões politeístas, que vão surgir ali depois do Neolítico, a gente vai ter deuses masculinos e femininos, e eles governam o mundo juntos. Só que a narrativa dessas religiões politeístas, ela geralmente vai ter o seguinte desenho. O mundo que antes, na religião politeísta, nasce da deusa, agora é uma deusa criadora, geralmente gera deuses masculinos e femininos, e os deuses masculinos roubam o seu poder de criar, ou a obrigam a criar, ou alguma treta acontece que cria uma situação em que elas acabam, em que a deusa mãe acaba criando outros deuses e os humanos. Ou ainda, nas religiões, a gente vai ter um outro desenho que é o mundo surge de uma deusa primordial, e essa deusa primordial cria os deuses. Esses deuses masculinos criam, junto com ela, diversos traços da natureza, e só depois de uma longa história da sequência das tretas entre os deuses, é que algum deles decide criar os humanos como algo muito pequeno nessa história. Como só mais um das criações. Nas religiões politeístas, geralmente a narrativa que é contada sobre a origem do humano, o humano não tem um lugar central. Por exemplo, na explicação dos sumérios, que eu coloquei no Classroom, o humano nasce como mão de obra para os deuses, né? Os deuses não querem trabalhar e um dos deuses cria o humano, cria o homem para trabalhar para ele. De todo modo, o que a gente vai ter aqui é que a gente vai ter uma deusa primordial e a sua capacidade de criar a vida é usada pelos deuses para criar o mundo que a gente conhece. Então a gente vem da deusa, mas a vida não brota espontaneamente dela. Você vai ter o papel desses deuses masculinos e femininos e de um conflito, de uma narrativa que vai ter muita treta, sempre tem muita treta, para que a vida aconteça. Nessas religiões a gente já vai ter traços do patriarcado, né? Traços do poder dos homens exercidos sobre as mulheres. Porque, como eu estou dizendo, a gente tem essas tretas e geralmente essas tretas têm como personagens centrais deuses masculinos. Se a gente pensar, por exemplo, na mitologia grega, a gente vai ter Cronos, tem seu poder roubado pelo seu filho. Melhor, né? Cronos rouba o poder de seu pai e é roubado por seu filho, como personagem central do panteão. Então, a gente vai perceber que existe muito conflito, a narrativa de vários conflitos, em que os personagens centrais são os masculinos e os personagens femininos aparecem no conflito, e a deusa mãe geralmente ela perde algo nesse conflito ou ela é coagida a criar a vida de algum modo. Eu acho que eu já comentei isso, mas vale a pena ressaltar. As divindades vivem em um mundo paralelo ao nosso mundo, ou eles vivem também na própria natureza. Mas, de todo modo, eles mantêm contato físico com os humanos o tempo todo. Tanto é que, como eu fico insistindo no exemplo da mitologia grega,
Zeus vem para a Terra e seduz as mulheres e cria os semideuses, né? Basta a gente pensar no Hércules, por exemplo. Então, agora a gente vai poder pensar um terceiro modelo, que é o de religiões completamente patriarcais, que é o modelo judaico-cristão, que é o que a gente mais conhece. Então, nesse modelo, a gente vai ter o quê? Vamos pensar. Como é que é o desenho da explicação sobre a origem da vida do judaico-cristianismo? A gente vai ter um Deus masculino, um Deus que se diz pai. Ah, mas Deus não tem sexo. Então, ele é narrado com características que são do universo do masculino. A gente não chama de pai se ele não tiver essa característica masculina. Mas a gente pensar que, na sequência da narrativa da origem da vida, os patriarcas terão um aspecto fundamental em toda a narrativa bíblica judaica, né? Que para os cristãos corresponde ao Antigo Testamento. Então a gente vai ter um Deus masculino que cria o mundo a partir da sua vontade. Então veja a diferença. O Deus das religiões patriarcais é um Deus que as coisas acontecem a partir de sua vontade, porque ele é todo poderoso. Ele está para além do tempo e do espaço. Ele antecede o tempo e o espaço. A sua vontade cria as coisas. A sua palavra cria o mundo. Perceba como é importante, portanto, na narrativa do mito, né, da criação do mundo judaico-cristão, que seja colocado que Deus diz. Deus diz, faça-se a luz, e a luz acontece. Percebe? A luz, por exemplo, ela acontece a partir do mandado, né, da ordem de Deus, da voz de Deus que diz, cumpra-se. E assim se faz. Né? O mesmo com o mar, o mesmo com a terra. Feito isso, desses primeiros elementos que nascem que surgem a partir da vontade divina, ele vai se valendo desses materiais que ele já criou a partir de sua vontade para dar forma a outras coisas, como é o caso do humano, que é moldado a partir do barro. Então ele não apenas diz, faça-se humano, né? Ele molda ele e aí sopra, vamos dizer assim, a alma nele e aí ele ganha movimento. Mas, de todo modo, há todo um exercício da vontade análogo à vontade de um artista. É uma vontade radicalmente análoga à vontade humana. Ele quer e ele vai lá e faz. Por quê? Porque ele pode, porque ele tem poderes, porque ele é onipotente. Percebe a diferença em relação às outras religiões? Na religião patriarcal judaico-cristã, não tem treta, porque Deus não briga com ninguém. Ele está sozinho. Ele está sozinho. Não existe deusa feminina, não existe força feminina. E ele cria sozinho, porque ele é onipotente. Beleza? Questões até aqui? Uhum, diga, por favor. Sim, sim. É um exemplo de deusa criadora de religiões politeístas, né? De religiões que já são dali depois do Neolítico, das primeiras civilizações. Porque tem bem esse exemplo dessa deusa associada à Terra, a partir da qual a vida nasce. Inclusive, na sua trajetória, ela vai ter diferenças, né? Por exemplo, para explicar o inverno, é o momento em que ela se recolhe e vai ao submundo, por exemplo. Essa eu não estou estudando as coisas. Mas sim, é bem nessa linha de raciocínio. Algo mais? Pode falar. Certo. Você tem razão.
Só que talvez não haja. Você tem razão em relação ao Deus cristão. Ele tem a onipotência, a onisciência e a onipresença. Né? Todos os atributos estão nele. Há um enorme poder concentrado numa só figura. Enquanto que a deusa criadora, ela não tem tudo isso. Por exemplo, ela não é onisciente. Ela não sabe o que acontecerá. Porque, inclusive, se as deusas criadoras, tanto no politeísmo quanto lá nas religiões matricêntricas, se elas soubessem o que aconteceria, né, se elas fossem oniscientes, elas não seriam pegas na história, elas não seriam capturadas por deuses masculinos, como na narrativa politeísta. Elas são enganadas, elas são usurpadas, elas são presas. Elas não têm esse poder todo, como o deus masculino da religião patriarcal tem. Elas não são oniscientes, elas não são onipotentes. A vida nasce delas como uma parte delas. Mas ela não tem poder sobre essa vida. A vida nasce da deusa criadora. E, claro, que existe aí toda uma hierarquia e uma relação de respeito, subordinação em relação a essa deusa. Mas ela não tem um poder absoluto sobre seus filhos. Entende? Veja. Enquanto o Deus masculino, o Deus da judaico-cristã, ele pode, a partir de sua vontade, por exemplo, acabar com o mundo. Inclusive a narrativa judaica mostra várias vezes, né? A narrativa do dilúvio é um bom exemplo disso. A deusa criadora não tem esse tipo de poder de acabar com tudo. Você não tem esse tipo de narrativa. A vida nasce dela é apenas isso. E depois disso, a vida que segue com a multiplicidade que a vida tem, que a natureza tem. Enquanto que no Deus Criador, ele está fora da história. Porque ele cria o mundo e ele continua tendo poder sobre o mundo, um poder absoluto sobre o mundo, depois que ele cria. E ele só não. Inclusive, na história judaico-cristã, ele intervém várias vezes no mundo para transformá-lo. Beleza, gente? Percebe a diferença? Vai. Certo. Eu vou continuar argumentando enquanto eu espero vocês intervirem. Além disso, nas religiões patriarcais, né, na religião judaico-cristã, o Deus é transcendente em relação à natureza. O Deus não se confunde com a natureza. Ele é transcendente. Então, uma coisa, veja, Deus já existe antes de tudo existir, e ele começa a mandar, né? Faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se, 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 e a natureza nasce. Uma vez nascida, Deus não se confunde com a natureza. Ele está separado dela. Tanto é que ele constrói tudo e depois pode se afastar disso. Percebe a diferença? Que é isso, ele é transcendente em relação à natureza porque ele não se confunde com ela. A natureza é um objeto de sua criação, mas ele a constrói completamente como um artista faria, como uma escultura, por exemplo, e depois de concluída, existe a escultura e existe o Deus. Enquanto que lá nas religiões matricêntricas, não existe essa possibilidade para Deus. Não existe um fora do mundo para onde a deusa poderia ir. Ela é da própria terra. Além disso, eu ressalto mais uma vez, porque esse é um aspecto central. O mundo é criado e permanece funcionando a partir de sua vontade, da vontade do Deus masculino. Veja, por exemplo, rituais à seca, e tanto nas religiões patriarcais, quanto nas religiões politeístas, você vai ter vários ritos que vão, por exemplo, pedir chuva para a divindade. Vão tentar trazer a chuva para a divindade. Porque ela tem poder para isso. Lá na religião matricêntrica, a vida nasce da deusa, mas ela não tem uma vontade.
Ela tem poderes, mas ela não tem uma vontade soberana. Mas existe toda uma outra mecânica da natureza que está toda coladinha ali, em que você pode fazer o rito pedindo algo para ela, mas esse pedido, ela não vai dizer vá à chuva. Vai acontecer toda uma história, uma complicada história de um Deus trazendo a nuvem de não sei de onde, enfim, toda uma narrativa para explicar como é que a chuva chega a partir do rito. Mas isso acontece a partir da trama, da narrativa, do conflito que acontece ali na religião politeísta. E não a partir da vontade do Deus Criador, que está separado da natureza. Então, nas religiões patriarcais, elas têm o mesmo fundo. Que é essa mesma história que a gente já conhece, né? Então, não, a gente tem um Deus masculino que cria o primeiro humano. E esse primeiro humano é masculino também, que é Adão. Veja a inversão. Veja como é radicalmente diferente. Enquanto lá na religião matricêntrica, a mulher é entendida como sagrada e é preciso, e o homem não tem nem lugar, e portanto a vida nasce da mulher, nessas religiões patriarcais, o primeiro humano a ser criado é um homem. E a vida do próximo humano, que é a mulher, nasce, é retirada da divindade do corpo do homem. Vê a inversão em relação à primeira? Existe esse primeiro homem, que é Adão, e da sua costela é criada o segundo humano, que é a mulher. E além disso, no fim da narrativa, essa mulher é entendida como a origem, né? A origem do mal. Ela é narrada como a origem da entrada do mal no universo do humano, porque ela libera, né, a consciência do pecado e é tentada pela cobra. Mas de todo modo é preciso que a gente perceba como as religiões patriarcais são radicalmente diferentes das outras religiões, especialmente da primeira religião que eu mostrei das sociedades matricêntricas. Por quê? Enquanto na sociedade matricêntrica a mulher vai ter um lugar central e é entendida como sagrada porque a vida nasce dela, e o homem não tem nem lugar, nas religiões patriarcais os homens vão ter um lugar central. E a vida do humano nasce dele, através da intervenção da divindade, mas nasce dele. E aí, no desdobramento disso, enquanto na religião matricêntrica a vida humana é entendida como o trabalho de parir das mulheres, é entendido como sagrado e elogiado, é central, nas religiões patriarcais, a menção que existe ao parto é a ideia de que o parto é entendido como um castigo, porque o castigo de Eva é parir com dor, né? Então percebam como a gente vai ter nessas distintas explicações criacionistas valores diferentes para o feminino e para o masculino. E aí por que eu estou falando dessas diferenças? Para que a gente pense que as explicações criacionistas elas vão se basear nas relações sociais. E enquanto nas sociedades matricêntricas existia ali um equilíbrio um pouco maior, ou pelo menos não existia grande diferença entre o masculino e o feminino, nas religiões patriarcais a gente já vai ter um poder dos homens exercidos sobre as mulheres nas relações sociais. E aí, quando você for explicar como o mundo surge e como a religião funciona, as religiões, as explicações das religiões, elas vão, de algum modo, refletir, representar as relações sociais. Então, se a gente já vive numa sociedade patriarcal, em que, aqui nas religiões patriarcais, que as mulheres são entendidas como submissas e objetos dos homens, então, na hora de explicar como é que a religião funciona, você já vai dar lugar central ao masculino e não ao feminino. Certo? Então, por exemplo, eu só quero que a gente perceba que existe uma relação aí entre a relação social e o jeito como a gente explica a origem do mundo.
Então, não tem nada de gratuito que o Deus judaico-cristão seja explicado como, seja narrado como um pastor. Porque o povo hebreu é um povo que vive da pecuária. Que cuida, as pessoas cuidam das ovelhas. Na vida real. Então, né, na vida empírica. Então, na hora de explicar a religião, você vai fazer o Deus cristão, o Deus judaico-cristão, também como um pastor. Porque é o jeito que eles entendem que a vida funciona. Se na vida real o pastor cuida das ovelhas, lá no plano da religião, o Deus cuida dos humanos. Percebe essa similaridade? Então, esse exemplo serve para os outros também. A relação que a gente vai ter na sociedade tem uma relação direta com o modo como a cosmogonia de cada religião explica a origem da vida. Então, a gente vai acabar concluindo que essa passagem das religiões matricêntricas para as religiões patriarcais, ela se confunde com o próprio fim da pré-história e o início das primeiras civilizações. Porque a gente vai sair do Paleolítico, lá com as religiões matricêntricas que tem uma deusa criadora, e a gente vai acabar a pré-história com o surgimento das sociedades patriarcais, nas quais a gente vai ter o politeísmo e, mais tarde, as religiões monoteístas, em que o patriarcado vai estar estabelecido. Certo? O que significa esse patriarcado? Vamos lá. Basicamente é o poder dos homens, os homens dominando as relações sociais sobre as mulheres. Algumas características vão ser fundamentais. Por exemplo, enquanto no Paleolítico a gente vive da coleta e da caça de pequenos animais, a diferença física entre as pessoas não vai ser muito importante. Embora já exista divisão entre os grupos, você não exige muito das diferenças entre os corpos. Só que, quando a gente passar aqui para o Neolítico, a gente já vai ter uma diferença. Que a gente vai ter o trabalho com a agricultura e com a pecuária. Essas duas coisas vão exigir que o homem pare de ser nômade. No Paleolítico ele é nômade. No Neolítico ele precisa se sedentarizar, ficar num lugar só, para colher o fruto dessa agricultura. E na medida que ele para num lugar só e para dominar um território, ele vai precisar proteger esse território. Se ele precisa proteger esse território, vai existir conflito. E na hora de fazer a guerra, os homens terão um lugar prioritário. Porque são mais fortes, porque as mulheres, por conta da gravidez, não vão poder ir para a guerra. Então os homens vão se colocar numa posição que vai ser de exercício da força através do conflito. E isso vai gerar um maior poder dos homens sobre o território. Além disso, também é no Neolítico que os homens vão começar a ter consciência do seu papel na reprodução. E aí, se os homens percebem o seu papel na reprodução, garantir que as crianças que nascem das mulheres são seus filhos especificamente, vai se tornar uma coisa importante. Enquanto no Paleolítico todas as crianças são filhas das mulheres e os homens não são importantes, a partir do Neolítico você vai ter uma outra coisa que os homens vão começar a se preocupar em saber de que criança ele é pai. E para quê? Para passar a sua herança para essa criança, para passar o poder que ele tem para a próxima geração. E isso vai ser base para o surgimento do patriarcado. Por quê? Para poder fazer isso, é preciso exercer poder sobre o controle do corpo feminino. E para fazer isso, você vai inventar o casamento. O casamento é esse contrato social que vai garantir que, especialmente as mulheres, façam sexo apenas com seus maridos, para garantir que as crianças que delas nasçam sejam apenas filhas dele. Posteriormente, a gente vai ter a idade dos metais. Ela vai ser marcada pelo trabalho de fundição e produção de ferramentas mais sofisticadas, pela especialização da divisão social do trabalho e pelo surgimento das cidades. E aí, aqui, a partir da idade dos metais, isso que aconteceu do surgimento do patriarcado, ele vai se tornar cada vez mais forte. E aí, a partir daí,
as mulheres vão ser colocadas cada vez mais no universo do doméstico, do próximo da casa, e do universo da proteção e do cuidado e da maternidade, enquanto que os homens vão se dedicar a essa especialização e à guerra. Porque à medida que a gente vai poder fazer ferramentas, inclusive para a guerra, mais sofisticadas, os homens, sua força e seu poder vão ficando cada vez mais importantes dentro dos conflitos. Questões, gente? Então, com isso, a gente acaba percebendo que existe um conjunto grande de explicações criacionistas para a origem da vida, para a resposta à pergunta de onde a gente veio. Em síntese, a primeira maneira da gente responder o de onde a gente veio é as nossas mães, que foi a resposta do patriarcado, que é essa observação da natureza gera uma compreensão do sagrado. Se as fêmeas geram a vida, a divindade deve ser feminina. Posteriormente, a gente vai ter o surgimento do masculino e do feminino como criador da vida e de uma relação entre os deuses baseada no conflito, no mesmo período em que os humanos vão estabelecer suas relações a partir da guerra, quando os conflitos vão ficando cada vez mais sofisticados. Posteriormente, e a gente vai estudar isso com um pouco mais de cuidado quando a gente for estudar o povo hebreu, a gente vai ter o estabelecimento completo do patriarcado com o surgimento de uma narrativa em que você vai ter um Deus criador e que o masculino é central e o feminino é narrado como um acessório. Ele não é fundamental para a criação da vida. Posteriormente, que a mulher vai ter um lugar e também nunca será central, assim, dificilmente ele será central nas histórias. Porque é uma sociedade baseada nas relações entre os homens, entre o poder dos patriarcas, e o poder desses chefes de família que possuem poder sobre sua casa, sua família, seus filhos, seu gado. Do mesmo jeito que você tem isso na relação social, você representa isso no universo, no plano do sagrado. E aí, com isso, eu quero concluir que a gente consiga tentar fazer essas correlações entre as relações sociais que estão estabelecidas e o jeito como o criacionismo explica a origem da vida, justifica e dá sentido para o universo do sagrado. Com isso, eu não, é preciso que a gente deixe isso bem claro. Eu não quero criticar ou colocar em questão qualquer religião. Eu só quero que a gente consiga visualizar o conjunto das explicações criacionistas dentro da história.